No questionamento do Vitor, nosso querido irmão Vitor, ele pergunta ao Lancelin se essa capacidade que a criança tem no início da sua jornada encarnada, né, de ter mais contato com o mundo espiritual, não facilitaria uma possibilidade de mais assédio de espíritos desarmonizados, com a finalidade de perturbar essa criança já no início da sua jornada encarnada. E também, por consequência, os seus familiares. E a gente tinha lido só o primeiro parágrafo, mas acho que vale a pena a gente começar a resposta do início. E Lancelin diz o seguinte, né? Não há dúvida, as consequências daninhas do entrechoque energético não se restringem apenas à viabilidade de pesadelos. A condição anômala pode facilitar a ação perniciosa de espíritos obsessores, além de dificultar aos espíritos protetores a atuação benfazeja de harmonização do perispírito e do próprio complexo pineal infantil. Recordemos que a epífise é o órgão responsável pela condução de energias e de informações entre mentes distintas. Caso esse mecanismo apresente alguma disfunção, poderá favorecer o inconveniente de uma eclosão mediúnica precoce, mas de caráter temporário. Então verificar-se-á certa dificuldade da acomodação perispirítica, daí resultando o surgimento de inúmeros transtornos, inclusive maior dificuldade em lidar com a emersão descontrolada de reminiscências dolorosas provenientes de reencarnações transatas. O afloramento mediúnico intempestivo, em virtude do desequilíbrio em família, faculta a interação mental do infante com entidades obsessoras, disso resultando perturbações psíquicas responsáveis por quadros de isolamento, irritabilidade e dificuldade de ajuste à constelação familiar. Aí eu queria colocar um ponto, não sei o que vocês vão achar sobre isso, porque quando ele diz aqui, né, que o afloramento mediúnico intempestivo, né, facilita essas perturbações, a gente tem ideia de que a criança física, ela é mais inocente, ela é mais pura, ela é mais sugestível à influenciação. Mas aí a questão que eu estou levantando é o seguinte: nesse momento, será que a criança encarnada influencia o espírito que está ali reencarnando para que ele fique mais suscetível a um possível ou eventual ataque desarmônico de outros espíritos nessa fase? Eu não entendi a pergunta, Silvio. Eu também não. Se a criança influencia. É mais... Oi? Eu estou falando, se a criança influencia, né, nos que estão... Ou se ela é mais influenciada, porque a criança, a gente, digamos assim, a gente manipula mais fácil a criança do que um adulto. Tá, mas ali a gente está vendo a criança encarnada só. Essa criança, na verdade, é um espírito que pode ser um espírito milenar. Mas será que nessa fase, pela conjunção das coisas da Terra, esse espírito, começando a sua reencarnação, se torna mais suscetível também, além dessa comunicação que tem mentalmente, tem alguma coisa assim como na criança que a gente manipula mais fácil? É quase a leitura de João de Maria, né? Só se eu vejo assim, né, que se o espírito for muito, muito evoluído, que você vê as perguntas que eram feitas para ela e as respostas, né? Ou de um conhecimento, né? De uma profundidade, né? Porque quando se reencarna, eu estou falando isso, que eu não entendo, mas assim, o que eu percebo é que
a gente esquece, né, quando encarna. Então, quando é criança, então eu percebo que tá mais suscetível, né, a receber, como fala aí o texto, do que a influenciar, né. E um ponto do texto que eu achei muito bacana, desse que a gente leu, foi relacionado à questão da epífise, que é a pineal, aonde coloca a importância desse órgão. E para quem se interessar em ler um pouco mais sobre a pineal, eu sugiro no livro Missionários da Luz, tem um capítulo chamado Epífise, que o André Luiz, junto com os mentores, vai ele vai estudar em um trabalho mediúnico a importância desse órgão, que está ligado com o chakra coronário. E fico imaginando com as crianças, como que com as crianças, que ainda está acontecendo o acoplamento, como que é um órgão ainda extremamente sensível, porque é como uma antena a epífise, a pineal. É ela que faz o ajuste. É como no rádio que a gente chama do circuito ressonante. Você vai mexendo na frequência para captar ondas eletromagnéticas, que são extremamente sutis, de uma outra natureza. A epífise, a pineal, ela tem essa função de entrar em sintonia. Então eu fico imaginando com a criança, como que ela já está muito mais ainda acontecendo o acoplamento, ou seja, ela está mais carne viva do ponto de vista energético, ela está mais sensível. E como que na família os pais podem auxiliar através de energias amorosas, através de envolvimento energético que auxilie esse apaziguamento, essa harmonização, sabe? Então, aquele abraço de mãe, aquele passe, né, que está sempre sendo dado por uma família amorosa, por pais amorosos, é extremamente importante nesse processo de acoplamento, sabe? E uma oração também na hora de dormir, né? Eu estava pensando exatamente nisso, a importância de quem cuida ali, né? Muito bonito. Talvez essa preocupação dos pais, né, em estarem sempre envolvendo a criança num campo equilibrado, harmônico, né, seja fundamental nessa fase do processo, né? Aí vem aquela coisa de colocar para dormir, rezar junto, ou fazer ou cantar. Tem gente que canta, tem gente que fica fazendo cafuné. Então tá sempre ali envolvendo a criança nessa fase, né, que ela está mais suscetível, digamos assim, a comunicações que ela pode não entender no momento e se desarmonizar, né? Manter isso pode ser muito importante, né? Não, porque foi uma dúvida assim que surgiu, né? Porque a criança, a gente tem essa coisa, né? A criança você, faz isso, faz aquilo, não, isso é melhor. Mas será que isso influencia também facilitando a ação desses espíritos? Esse bojo terreno, né, de matéria também obstrui um pouco a capacidade? Porque tudo bem, a Neuza citou Maria, mas Maria é Maria. Não dá para a gente se colocar ali Eu no vou mesmo citar Jesus nível. também. Porque tanto no livro de Maria quanto né, falando de Jesus, essas respostas. Mas tem umas crianças, gente, que vêm com umas respostas também. Ó, o José aí, né, Tino? Vamos voltar então da oração que o Silvio fez, né, logo no início. Estão sempre juntos, né? Mas o que a gente atrai? Porque estamos sempre juntos, como com Maria, com Jesus, e com alguns espíritos não tão elevados, né? Como ele menciona aqui, no parágrafo dele aqui, né? Porque ele alerta a gente. Quanto mais manter... E lembrando que todos nós somos crianças, tá, gente? A gente está num processo de evolução. A gente está num processo de amadurecimento ainda.
Então, o lar é um lugar muito importante. É o sol do amor, né? É o coração. Então, a gente tem que estar sempre emanando energias, principalmente quando esse lar entra em desequilíbrio. Então, os amigos, esse que o Silvio falou no início da oração, tão bonita essa oração, Silvio, estamos sempre unidos e sempre tivemos unidos. Às vezes a gente não tem essa noção, a gente acha que a gente tem controle aqui e agora. Isso não é verdade, né? Nós sabemos que não é verdade. Então, manter o estado vibratório, em oração, né, em vigilância constante, e principalmente tomar cuidado com as nossas crianças, porque é uma responsabilidade muito grande. Não só as nossas que estão na nossa casa, nossos filhos, nossos netos, sobrinhos, mas todas as crianças. E elas têm uma missão muito especial. E por elas terem essa unidade toda, viram para-raios. Viram para-raios. É mais fácil, são mais suscetíveis. Então, cabe-nos, através da oração, uma oração fervorosa, um estado orante constante, né? Manter essa vibração sempre harmônica, protegendo as nossas crianças. E o Lancelin fala de uma forma tão bonita isso, nos alertando mesmo para isso, né? Muito, muito bacana isso aí. Favoramento mediúnico intempestivo em virtude do desequilíbrio em família. Oremos por todas as famílias, né? Temos que orar, pedir a Maria a bênção dela, que o manto protetor se estenda por todas as famílias. Vamos lá. Vamos ver o que ele diz mais para frente, se esclarece melhor para a gente. O Espiritismo nos revela os mecanismos dinâmicos das interações mentais. Os médiuns integram vasta rede de contatos via pensamento. Diante de tal realidade, tenhamos o devido cuidado com o tipo de psicosfera articulada em nossa volta. Quando emitimos pensamentos harmônicos, interagimos de imediato com aqueles que sintonizam conosco. Se o nosso pensamento se firmar na abnegação fraterna, tanto se reconfortam aqueles que o assimilam quanto nós próprios. É como se recebêssemos em dobro o valor doado, pois ao beneficiar o semelhante, em contrapartida, ele nos renova com satisfação e a alegria de viver. Deus é sábio na condução dessa via de mão dupla. No momento em que emitimos força mental degradada, tanto nos prejudicamos quanto afetamos aqueles que transitam conosco. Portanto, pensar de maneira edificante é estar de bem com a vida, é ser cooperador de Deus na construção inexorável da nova humanidade que herdará a Terra nesse milênio de redenção. Olha aí, gente, com o livro da primeira, de segunda-feira, do pensamento. Olha que as coisas, como realmente nada está solto. Olha que as coisas se entrelaçam e quando, como o Silvio fala, é água mole, pedra dura, bate até que fura. Para ver se a gente aprende, né, gente? Olha que coisa bacana esse parágrafo. E eu pensei também, gente, voltando aí na criança, que quando o Rômulo falou, a criança é um para-raio. A criança, ela tem uma sensibilidade, então, às vezes ela chora, né, quando se aproxima de determinadas pessoas, e outras, ela vai sem nunca ter visto, abraça, deita no colo. Então, esse aí já é um termômetro também pra gente, né? A gente se observar, porque eles têm essa sensibilidade, né? Só ler rapidinho aqui o comentário que ele faz aqui, né, em relação aos médiuns, né? Diante da realidade mediúnica que nos toca, refletimos na observação substancial de Emmanuel. Esmagadora maioria dos estudantes do Espiritismo situam na mediunidade a pedra basilar de todas as edificações doutrinárias.
mas cometem o erro de considerar por médium tão somente os trabalhadores da fé renovada, com tarefas especiais, ou os doentes psíquicos que, por vezes, servem admiravelmente à esfera das manifestações fenomênicas. Antes de tudo, é preciso compreender que, tanto quanto o tato é o alicerce inicial de todos os sentidos, a intuição é a base de todas as percepções espirituais. E por isso mesmo, toda inteligência é médium das forças invisíveis que operam no setor de atividade regular em que se coloca, né? Então, se alguém tiver alguma dúvida, ele taxa aqui, né? Todos somos médiums. Eu gosto dessa coisa, eu acho que vocês podem me ajudar melhor. Eu acho que a gente está estamos sempre entre os dois mundos, né? Os encarnados e desencarnados. Agora, voltando um pouquinho aí acima, Silvio, que parágrafo maravilhoso. Quando emitimos pensamentos harmônicos, interagimos de imediato com aqueles que sintonizam conosco. Se o nosso pensamento se firmar na abnegação fraterna, tanto se reconfortam aqueles que o assimilam, quanto nós próprios. Olha o bumerangue aí, a lei do retorno, né? E como, nossa, acho que esse parágrafo aqui eu vou guardar para sempre. E olha a importância do Espiritismo. O Espiritismo nos desvela os mecanismos dinâmicos de interações mentais. No início do capítulo, esse parágrafo é muito importante, gente. Desculpa, Solange, pode falar. Não, desculpa, eu que entrei na sua conversa. Não, A pergunta por que a gente não consegue manter esse estado? Se você entra nesse estado, encontra com outros espíritos, por que você não consegue se manter nesse estado de fraternidade, de caridade, de amor ao próximo, de manter essa sensação? Porque quando você entra nesse estado, você se sente assim como que no... como sei lá, uma coisa como se você estivesse fora de você. Por que você sai desse estado? Solange, na verdade, a gente discute isso praticamente todo dia aqui. É verdade. Porque não é fácil mesmo, não é o dia a dia e tudo. Eu tenho conversado muito com o Zé, inclusive, sobre isso. Quando você está isolado lá no mundo, quando a gente ficou lá esses dias lá, e depois volta para a realidade, né? É um exercício. Vou falar só uma coisa, porque senão você era anjo. Aí a gente podia dizer, ô Neuza, tá todo mundo igual Maria. Não, mas é que você conseguisse ficar nesse estado permanente aí, Mas somos anjo. Nesse parágrafo, fala aí, voltando uma linha. Voltando uma linha, fala aí, Solange. Olha a resposta da sua palavra, Solange. Diante de tal realidade, tenhamos o devido cuidado com o tipo de psicosfera articulada em nossa volta. Então, a gente tem que criar em nossa volta para a gente manter esse ambiente. Porque o ambiente nos interfere, somos os produtos do meio, como interferimos no meio, né? É aquele ponto que a gente já conversou outras vezes, né? Tudo que fala aqui é o potencial que a gente tem para atingir isso, mas a gente ainda não tem, acho que, o equilíbrio necessário para se manter nisso. Porque como Neuza, Rômulo, outros já falaram, a gente tem várias influências o tempo inteiro. E às vezes a gente presta atenção numa coisa que não deveria prestar, mas presta. E no que a gente faz isso, a gente se distrai e se desarmoniza. Porque continuando esse parágrafo aqui mesmo, né, da frase que o Rômulo falou, aí ele fala aqui mais embaixo. E no momento em que emitimos a força mental degradada, tanto nos prejudicamos como nos afetamos aquele ao redor. Então tudo vai da vibração que a gente está vivenciando e irradiando.
Se a gente se equilibra, como o Romulo deu exemplo, estava lá na Chapada, tudo maravilhoso, se manter equilibrado lá é muito mais fácil que no meio do trânsito, né? Um xingando, o outro buzinando, um gritando. A gente ainda é muito suscetível a essas influências. Diga aí, Ismael. A Ana levantou antes de mim, Silvio. Diga, Ana. Eu nem tinha visto. Uma outra reflexão que eu faço é que nesses desequilíbrios a gente aprende mais, né? Eu entendo os desequilíbrios também como oportunidades de aprendizagem, porque se fosse tudo legal, tudo bom, o que a gente ia ter que aprender, né? E o desafio da gente é como a gente reage perante esses desafios, né? E um ponto sobre essa questão que a Solange colocou também, eu vejo no caminho evolutivo. Igual na escola, quando a gente entra, por exemplo, na quinta série, no quinto ano, naquele ano a gente vai aprender novas lições, que vão ter dificuldades, vai necessitar o nosso esforço, e daí vai sendo um aprendizado. Aí chega no final do ano e fala assim, nossa, quanto eu aprendi nesse ano? Aí vai lá pro sexto ano, pro sétimo ano. Cada ano tem um novo aprendizado. Aí quando olha para trás, fala assim, gente, eu tinha tanta dificuldade naquelas questões lá atrás, mas agora tem outras questões que eu acho bem mais difíceis. É porque é um novo aprendizado. E no caminho do espírito, a gente foi passando por essas etapas também, né? Então, na evolução como plantas, o desenvolvimento da sensibilidade, quando a gente entrou no reino animal, a gente começa a desenvolver essa capacidade de manter uma linha de raciocínio, de racionalidade, de pensamento, e nós estamos agora numa fase em que estamos trabalhando com esse aspecto mais intenso do livre-arbítrio, aonde a gente vai trabalhando com esses aspectos da relação, das leis morais, e essa etapa. No futuro, a humanidade já regenerada, a gente vai passar por essa etapa, então a gente vai estar bem constante nesse aspecto, mas aí vai se abrir novos desafios que a gente nem imagina que estão no nosso inconcebível. Mas agora é o momento da nossa escola espiritual tá aprendendo a manter essa conexão com os planos acima, com essa linhagem espiritual, percebermos que estamos conectados, que estamos em um organismo, então por isso a gente fica batendo cabeça, né? A gente levanta e cai, mas estamos aprendendo, mas no futuro, esse aspecto vai estar bem assimilado, vai estar bem estável, mas vai abrir novos horizontes de evolução espiritual, sabe? É assim que eu vejo. Amém. Mas vamos reler o final do parágrafo que o Silvio leu, de maneira rápida aqui, que está no horário, né? Portanto, pensar de maneira edificante é estar de bem com a vida, é ser cooperador de Deus na construção inexorável da nova humanidade que herdará a Terra neste milênio de redenção. Nós somos cooperadores de Deus e a gente tem que ter a dimensão dessa responsabilidade, né? Na construção inexorável da nova humanidade que herdará a Terra.